Olá, povo de Deus, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, 19 de janeiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro de Samuel 17, de 32 a 33, 37, 40 a 51, e Marcos 3, de 1 a 6. Os dois livros de Samuel que estamos lendo nesses dias se destinam a narrar os começos da realeza em Israel, destacando Saul e Davi como seus primeiros reis. Esse é o fio da narrativa, porém, não esperemos uma história contada num só fôlego, como se os eventos que ela contém se sucedessem linearmente, sem interpolações. Tendo esse varal, podemos considerar as perícopes como peças independentes, penduradas umas próximas das outras, de acordo com o arranjo que lhes deu os redatores finais do texto. É bom percebermos que há muitas pequenas histórias sobre os personagens principais. Tais histórias podem ter surgido de fontes bem diferentes, que foram se juntando no imaginário popular. O que temos hoje é o caso por demais popularizado, o confronto entre o jovem Davi e o gigante filisteu Golias. Para que a história ganhe mais força de atração, a descrição dos dois é diametralmente oposta. Um gigante e forte e bem armado, o outro pequeno e fraco, portador de uma funda com 5 pedras. É claro que no combate que o texto nos descreve, mais do que dois homens, Davi e Golias, enfrentam-se duas teses, duas políticas. A tese da política da fé contra a tese da política da força e das técnicas humanas. É significativa a descrição de Golias, filisteu, povo que já dominava a força dos metais e fabricava armas desse tipo. Davi, pelo contrário, incapaz de usar essas armas, enfrenta Golias em nome do Senhor. Como nos diz o Salmo 20, uns confiam nos carros, outros nos cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Confiar em Deus, mais do que nos homens e nos meios humanos, é um tema recorrente na Bíblia. O nosso texto realça a fé de Davi, que enfrenta uma situação humilhante para o povo e para a fé em Deus. A impotência do rapaz, mas também a sua fé na providência divina, já tantas vezes experimentada. O conteúdo religioso do desafio, que é o confronto entre os deuses e o Deus único verdadeiro. Assim se conclui que a verdadeira fé pode enfrentar e desfazer as mais ameaçadoras dificuldades. Ser fraco ou forte no plano espiritual ganha outras conotações, como podemos ver na teologia formulada por Paulo, por exemplo, quando ele diz: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. De bom grado, portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo.
Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. O nosso texto de hoje é imediatamente após a fala de Jesus sobre o sentido do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Depois disso, já na sinagoga, se passa o episódio de hoje. Sinagoga deveria ser um lugar onde tudo estaria voltado para Deus, para o discernimento de sua vontade sobre nós. Exatamente movido por tais sentimentos, Jesus observa que há aí alguém sofrendo restrições em sua vida. Ora, se a vontade de Deus é a defesa da vida em sua plenitude, Jesus se põe a restaurar a vida plena de um enfermo que tem a mão seca. E quando Jesus diz ao homem: levanta-te e fica aqui no meio, não estaria colocando o enfermo no lugar de Deus, que deveria ter a centralidade na sinagoga? Mas Jesus o faz pedagogicamente. Quer explicitar o sentido real da verdadeira religião. Aí a pergunta central do nosso texto de hoje: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? A prática de uma religião que não se importa com a realidade das pessoas é a negação da busca da presença de Deus em nossa vida. Onde reina o amor, Deus aí está. Do contrário, é religião ritualista, moralista, prática de escravos, não de pessoas libertas por Jesus Cristo. Onde há mais preocupação com a liturgia do que com a caridade, deu-se a inversão de valores. Jesus destaca a vida sofrida do homem de mão seca, coloca-o no meio da sinagoga e o cura de sua enfermidade, restituindo-lhe vida plena. Porém, quando Jesus pergunta aos homens da lei o que mais importa, a vida ou o cumprimento da lei, eles nada respondem. Nosso texto nos diz que Jesus ficou cheio de ira e de tristeza por causa da dureza do coração dos líderes da sinagoga, fariseus e partidários de Herodes. De fato, estes não mudam os seus pensamentos, mas começam a se articular para matar Jesus. É inacreditável que haja articulações de forças contrárias à defesa da vida para matar quem faz o bem. Porém, o que fizeram com Jesus continuam a fazer com todos os que creem que a vida é um bem supremo e que defendê-la é nossa mais nobre missão. Um beijo no seu coração.